Oi, gente! Sejam todos muitíssimo bem-vindos de volta aqui às nossas conversas sobre literatura. Vocês devem ter reparado pela vinheta de abertura que eu rebatizei o Vamos Fugir para Vamos de Prosa. Na verdade, nada mudou, a proposta dos vídeos é a mesma e eu continuo achando a literatura uma das maneiras mais gostosas e mais acessíveis para a gente fugir da realidade. Eu só mudei o nome porque eu achei importante acentuar a importância que eu dou para as conversas relacionadas ao que a gente lê. Ler é necessário, esse momento íntimo com a leitura é fundamental. Assistir aos vídeos, refletir um pouquinho sobre o que eu proponho por aqui também é um complemento bacana, mas poder conversar sobre isso, construir novas ideias a partir dessas reflexões com uma outra pessoa, aí sim eu considero uma experiência completa e das mais ricas. Então, por favor, usem esse conteúdo aqui para puxar prosa com as outras pessoas e depois me conta como foi. Eu escolhi para a gente retomar o conto História Interrompida, da Clarice Lispector. Esse ano a gente comemora o centenário de nascimento dela. Se ela fosse viva, no dia 10 de dezembro ela completaria 100 anos. E a Clarice deixou pra gente uma obra enorme, muitos contos, várias crônicas e 9 romances. A escrita dela é muito densa, cheia de subjetividade, abertas a interpretações. Às vezes uma leitura um pouco mais difícil, a gente termina com aquela cara de ué, mas acho que vale a pena o mergulho, porque ela foi uma mulher extremamente sensível e a escrita dela revela um pouco o nosso avesso, especialmente o feminino. E o avesso no sentido daquilo que a gente não mostra para os outros e que às vezes a gente nem pra gente mesmo a gente mostra. E eu achei bem desafiador fazer esse roteiro aqui, gente. Em geral eu leio o conto, vou grifando, apontando aquilo que eu acho interessante e numa releitura eu vou destacando, vou listando mesmo num papel os tópicos que eu vou usar para fazer o vídeo. Em geral 4, 5 para o vídeo não ficar muito extenso. Mas nessa releitura eu anotei 9 pontos, todos para mim pareciam muito legais. Então foi difícil fazer a seleção, eu trouxe 4 para a gente conversar, espero que vocês gostem e que tenha despertado interesse em vocês como despertou em mim. O primeiro deles vem logo do primeiro parágrafo, quando a narradora vai contando pra gente a maneira como ela vê a vida do namorado. E a Clarice descreve dessa forma: por isso é que sua vida se resumia num monte de cacos, uns brilhantes, outros baços, uns alegres, outros como um pedaço de hora perdida, sem significação. Uns vermelhos e completos, outros brancos, mas já espedaçados. Eu não sei pra vocês, mas pra mim a sensação que dá quando você retrata a vida de uma pessoa como sendo um bando de cacos, não é um retrato de uma vida boa, parece algo fragmentado, dolorido, bagunçado, meio caótico. Não me soa como uma coisa positiva. E aí esse primeiro parágrafo me fez pensar, poxa, mas o que é o retrato de uma vida boa? Qual que é a forma da vida boa? Se eu fosse usar uma forma geométrica ou uma referência material para uma boa vida, que forma ela teria? Para fazer isso, primeiro eu preciso entender o que é a boa vida. E olha, minha gente, essa é uma pergunta que orientou a reflexão de filósofos importantíssimos, a começar por Sócrates. Parece uma pergunta simples, mas não é. Ela é extremamente filosófica e existencial e importantíssima para a gente responder para a gente mesmo. O que é a vida boa? Percebam que eu falo vida boa, não vida feliz. Para mim são coisas diferentes. A segundo caminho, né, a segunda etapa seria, ok, definir o que é uma vida boa, que formato ela teria? Uma linha reta, um gráfico, uma estrada sinuosa, um círculo, que forma isso tem? Pode parecer bobo, mas faz essa pergunta para alguém e você, olha, eu garanto, vai surgir daí uma conversa filosófica de primeira. O segundo ponto vem logo no parágrafo seguinte, em que tem uma frase pequenininha em que ela fala que o namorado, mesmo destruindo, ele construía. Isso me chama muita atenção. Em termos práticos, nós somos uma sequência de dias e o que a gente faz ou deixa de fazer nesses dias. A gente pode construir coisas, pode destruir coisas e pode fazer coisa nenhuma. Inevitavelmente, a gente vai colher os frutos correspondentes. É claro que não tem essa da gente só construir, da gente só destruir, da gente só ser inerte. É uma mistura toda.
mas em geral predomina-se um tipo de comportamento. E aí vem a pergunta: o que é que eu construí? O que é que eu destruí? O que é que eu deixei de fazer ao longo, na somatória dos meus dias? É claro que eu não acho que a gente deva fazer isso no final da vida, não. Eu acho que a gente devia fazer no final do mês ou no final do dia mesmo, para estar sempre com isso vivo. Mas o fato é que é importante a gente perceber, e além das coisas que a gente construiu, daquelas que a gente destruiu e do que a gente deixou de fazer, uma outra reflexão para embolar o meio de campo é: o que eu construí foi bom? Para quem? O que eu destruí foi necessário ou foi daninho? Porque tem coisas que precisam ser destruídas, certo? E o que eu deixei de fazer? Foi algo que me edificou, que reforçou as minhas virtudes ou que me apequenou? Bastante pergunta, né, gente? O terceiro ponto que me deixou impressionada foi perceber o quanto aquele casal estava distanciado. E mais impressionada ainda da narradora tomar a decisão de que ela iria se casar com aquele rapaz. A sensação que eu tinha é que ela estava se armando e travando uma batalha para conseguir casar com essa pessoa. Ela usa frases do tipo: ou eu o destruo ou ele me destruirá. Por onde atacá-lo então, se ele se conhecia? O fato é que com W eu só conseguia qualquer coisa pondo-o em estado de choque. Aí a minha pergunta, claro, é: por que ela vai escolher ficar com uma pessoa que desperta coisas tão ruins nela? Quão autocentrada pode ser uma pessoa para que ela não perceba que ela está travando uma batalha sozinha? O W, a gente conhece pouco dele, né? Porque ela narra o texto em primeira pessoa, então a gente só conhece o W que ela apresenta. Mas pelo desfecho da história, a gente percebe que ele estava travando uma outra batalha, da qual ela não toma conhecimento, ela não participa. Não há uma conexão ali. Ela está tão autocentrada que ela não consegue perceber a realidade, ela constrói coisas na cabeça dela, ao invés de focar naquilo que de fato está acontecendo, ou ao invés de questionar aquela realidade, questionar o namorado e entender juntos que guerra é essa. Porque de fato a gente pode entender a vida como uma guerra, mas o importante é que a gente esteja lutando do mesmo lado, no mesmo campo de batalha. A vida vai se encarregar de mandar as bombas, os torpedos, vão acontecer. E o último ponto, que talvez tenha sido o que eu mais gostei no conto, foi a maneira como a narradora conta pra gente que ela contém, que ela diminui a ansiedade e que ela sente em 3 momentos diferentes. O primeiro é na noite em que ela decide que vai falar sobre casamento com W, que ela perde o sono, vai estar extremamente ansiosa. Na segunda oportunidade é quando ela decide que vai dar uma golinha de renda que ela adora para a irmã, porque ela está tão feliz, que aquela felicidade meio que cobra dela um gesto de bondade. E na terceira oportunidade é quando ela já no finalzinho do conto, muitos anos depois, ela relembra o suicídio desse antigo namorado e gera de novo um sentimento muito ruim nela. Não sei se vocês lembram, eu acredito que sim, mas a maneira que ela usa para fazer com que essa ansiedade fique menor é colocar essa ansiedade diante de coisas imensas. Então ela usa as palavras eternidade, vida, mundo, Deus, eternidade de novo. E apesar de ter achado a narradora um tanto quanto alienada da realidade, esse tipo de recurso eu achei brilhante, achei extremamente sábio, porque o que são as nossas mazelas diante disso tudo que é tão grande? É claro que a gente tem problemas, situações que nos causam dores e preocupações reais, mas o que a narradora nos convida a fazer é coloca essas situações, esses problemas diante daquilo que é realmente grande para ver se ele continua te incomodando. Alguns vão continuar e são legítimos e a gente precisa tentar trabalhar e resolvê-los. Outros a gente pode simplesmente descartar e carregar um fardo um pouquinho mais leve. E por último, minha gente, aproveitando aqui a deixa do conto, eu acho que é importante lembrarmos que estamos no Setembro Amarelo, um mês de conscientização contra o suicídio.
Existem vários canais para solicitar ajuda e orientação, não só para quem está no momento de aflição com pensamentos suicidas, mas também familiares que estejam estranhando o comportamento de quem está por perto. São canais de ajuda, de informação, e eu acho fundamental a gente estar com esse olhar um pouco voltado para o outro e atento a qualquer forma de ajuda que a gente possa oferecer. E na semana que vem nós vamos conversar sobre um conto que eu gosto demais, chamado Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Eu tenho nessa edição aqui, feita pela Companhia das Letras, muito caprichada, cheia de ilustrações. É um livrinho pequeno, na verdade é um conto, é porque aqui tem ilustrações, bastante páginas com desenho. Mas ele também existe em PDF na internet, não é complicado de achar. Uma leitura muito gostosa, com ares aí de fábula, parece coisa para criança, mas eu acho que adulto aproveita um pouquinho melhor. Para quem não tem o hábito ou nunca leu Saramago, é um alerta, esse nosso Nobel, o único da língua portuguesa, criou uma maneira de pontuar a escrita um pouquinho particular. E para vocês não se confundirem, duas dicas. A primeira, sempre que ele usa vírgula e letra maiúscula na sequência, ele está iniciando um diálogo. Lembra disso, porque não tem travessão, não tem parágrafo, não tem nada disso. A segunda é, leia em voz alta, porque aí os diálogos vão soar muito mais claros e você não vai ter dúvida de quem está lendo o quê, quem está falando o quê, tá bom? Vale muito, muito a pena a leitura deste conto. Espero vocês na semana que vem para conversar sobre ele. Tchau, gente, boa semana!